Retornando aí nossa aula, nós tivemos um pequeno problema técnico, aí nós estamos retornando. Então vamos lá, falando de características da paralisia cerebral. Então, atraso no desenvolvimento psicomotor, como eu estava falando lá no outro videozinho, determinada área do cérebro ela é afetada, então há interrompimento dos impulsos nervosos, conexões que vai fazer com que haja um atraso no desenvolvimento. Então essa pessoa ela vai ter um retardo, um pequeno retardo, ela vai ter um aprendizado? Tem que ser estimulada? Tem, para que chegue naquele movimento. Porém, essa pessoa vai ter uma pequena dificuldade. Então, os padrões básicos de movimento seguem um ritmo próprio de progresso e são adquiridos de forma diferente. Se a gente for pegar uma pessoa normal, ela vai ter um padrão de característico de quando ela vai aprender cada coisa. A gente viu isso em crescimento e desenvolvimento humano. Já a pessoa com PC, ela vai ter um ritmo diferente de uma pessoa teoricamente normal, certo? No seu ritmo, mas ela consegue aprender, ela tem um pequeno atraso nesse desenvolvimento. Retardo no progresso cognitivo, mesma coisa. O retardo é um atraso no desenvolvimento, não quer dizer que ela não seja inteligente, não quer dizer que ela não vá aprender, ela precisa de estímulo. Sendo estimulado, ela aprende e ela é uma pessoa inteligente. Dificuldade na articulação da fala ou pronúncia, juntamente com dificuldade da deglutição. Isso daí é causada pelo quê? Causada por falta dessa pessoa ter controle nos músculos da face, tá? Dente e músculos do pescoço. Estimulando, isso também melhora. Além de que ela tende a babar bastante por não ter esse controle. Cialorreia, que é a salivação excessiva. Respiração. Normalmente o indivíduo de PC apresenta dificuldade no controle dos músculos posturais. Esse controle desses músculos do tronco, principalmente da expansão do tórax, vai fazer com que ele tenha dificuldade um pouco na respiração. Distúrbios sensoriais, epilepsia. Chega de 30% dos casos de pessoas com PC apresentam também associado a essa condição, também a patologia, epilepsia, certo? Atividade física. Atividade física que a gente tem como ideia para trabalhar é o quê? Primeiramente... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na atividade física, para praticar atividade física, a gente precisa primeiro diagnosticar essa pessoa. Saber que ela tem. Quanto antes for diagnosticado, melhor ainda, mais fácil a nossa intervenção. Quanto antes a nossa intervenção ocorrer, mais fácil vai ser o aprendizado dela, menos sequela ela vai ter e o aprendizado motor dela vai ficar cada vez mais eficiente. Então, diagnosticou desde criança, já vai atuando, já vai estimulando, certo? Exercícios que a gente pode estar trabalhando são exercícios com estímulos sensório-motores, coordenação visiomotora, a qual o olho vai em direção à mão, o olho vai em direção ao pé, fazendo com que essa criança tenha esse aprendizado, essa prática. Prática com alvo, mirou, jogou, mirou, pegou, olha, vai ali, pega ali, vai ali, pega ali, faz direções para essa criança. Atividade manipulativa de progressão, passo a passo, vai melhorando a progressão pedagógica. Começa com partes estáticas, depois com exercícios estáticos, depois com movimentos mais dinâmicos. E assim por diante, podendo se trabalhar com vários tipos de atividade física. Em água tem que ter cuidado com o que é que você vai trabalhar, se a criança tem espasmo, se a criança não tem espasmo, certo? O controle que você vai fazer. Sempre tentando trabalhar o máximo de capacidades físicas com ela, certo? Aqui nós temos então nós entramos numa outra condição que ela é adquirida. Acontece normalmente em pessoas com idade mais avançada, que é o acidente vascular cerebral. O que é o acidente vascular cerebral? É quando há a interrupção de passagem de sangue em determinado local no cérebro, que há um trombo
aí a interrupção, e essa pessoa tem alguma isquemia, né? Não tem oxigênio. E nós temos também a condição de que a gente chama de derrame, o extravasamento de sangue em determinado local. Então, dependendo do que for atingido, é a condição da sua sequela. E nós temos o que a gente chama de hemiparesia ou hemiplegia. Hemi é metade do corpo, paresia é parcial, plegia é total. Então, vai ser acometido lateral, uma parte do corpo, ou direita ou esquerda, em que vai ficar ou parcialmente comprometido ou totalmente comprometido. O comprometimento motor, atividade física, né? A gente vai ter que trabalhar todo um aprendizado com essa pessoa. Vai ter que trabalhar musculação, pode ser trabalhar na musculação, aquilo que vai motivar essa pessoa, ou dentro d'água, isso daí depende muito. Normalmente quem entra com a primeira intervenção é o fisioterapeuta. Ele vai voltar esse movimento, treino, marcha, e aí por diante. Certo? E nós temos agora a nossa interatividade, são 4 perguntazinhas, certo? Que vocês vão estar fazendo aí com a gente. Qualquer dúvida, entre em contato, estamos aí. Um abraço, pessoal.